Olá, meus queridos irmãos, amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A Deus a minha gratidão. Posso sintetizar o Salmo 100 com estas palavras, mas vamos lê-lo. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que é Ele o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dei-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O Salmo 100 se destaca entre os salmos de triunfante gratidão. O salmista convida a todos os povos da terra a unir-se com Israel num coro de louvor universal a Yahvé, porque ele é misericordioso e fiel para sempre. Ensina que Deus é o sumo pastor, o supremo pastor, o pastor do universo. Acredito que ninguém admira, queridos, uma pessoa ingrata. Pelo contrário, fica desapontado com essa atitude egoísta. Me lembro de uma triste história de ingratidão quando ainda era jovem. Isso não sai de minha mente. Minha mãe comprava ovos caipira, comprava casca de laranja já preparada para fazer doce, comprava hortaliças também de uma senhora já idosa que morava a cerca de 1 quilômetro de nossa residência. Ela toda orgulhosa nos disse que fazia isso com muito prazer, porque era para ajudar a formar o seu filho que cursava medicina. Resultado, queridos, conseguiu formar o filho. Foi marcado o dia da colação de grau. Este filho convidou seus amigos, convidou parentes importantes e ricos e não convidou a própria mãe para a sua formatura. Uma semana depois da colação de grau, ela esteve em casa chorando, contando essa triste história, dizendo que o filho não a convidou por ser uma mulher pobre, uma mulher feia e também gorda. E ele tinha vergonha de apresentá-la para os seus amigos. Isto chamamos, querido, de vergonhosa e terrível ingratidão. Em contrapartida, hoje vemos histórias comoventes, belíssimas, publicadas na internet de jovens que vão vestidos com roupas a rigor, né? Ou seja, roupas parecidas com as roupas que as suas mães e os seus pais usavam ou usam no ambiente de trabalho. Uma delas vestiu uma roupa bege de faxineira e levou uma vassoura. Outro jovem levou uma foice
e uma enxada para homenagear os seus pais. Uma era faxineira e o outro cortador de canas. Pais que se esforçaram, passaram muitas dificuldades financeiras para manterem os estudos acadêmicos de seus filhos. Isto é de encher os olhos de lágrimas. São fortes emoções. Vejam estas fotos entre muitas. Na Bíblia temos diversos exemplos de pessoas gratas e pessoas ingratas. Mas tem um exemplo que é marcante. O evangelista Lucas relata em seu livro a história dos 10 leprosos, no capítulo 17, e ele expressa o desapontamento de Jesus Cristo com os 9 que foram curados, mas não foram gratos. Jesus recompensou o ex-leproso samaritano agradecido com uma bênção adicional. Quando Jesus disse, este estrangeiro, em outra versão, este estrangeiro é porque os samaritanos surgiram da mistura dos israelitas com povos pagãos, que haviam sido introduzidos pelos assírios após a queda do Reino do Norte. Você poderá constatar isso em 2 Reis 17, 24, que eu lerei. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, está aqui a prova sobre os samaritanos, que Jesus chamam de estrangeiros. Os 9 outros leprosos receberam apenas a cura física. Esse samaritano, além da cura física, recebeu a salvação, a vida eterna. Observe as palavras de Jesus Cristo ditas a ele. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Lucas 17, 15 ao 19. Nós éramos assim como aquele samaritano. Vivíamos em estado de alienação, miséria e perdição. Éramos, por natureza, filhos da ira, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 2, 1, 3. Éramos leprosos por causa da nossa pecaminosidade, mas com uma única oferta de Jesus Cristo, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, como nos ensina Hebreus 10, 14. Ser um cristão grato a Deus é muito mais do que expressão. Ser grato envolve a ação de nossa parte. Se você ama, você expressa isso. Se é grato,
Da mesma forma, não tem como esconder. Na leitura de Tiago 4,17, temos este belíssimo ensino. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Esse bem que Tiago fala, queridos, é bem abrangente. Não fazer o bem, não exercer a nossa missão neste mundo, não sermos mensageiros do Evangelho de Cristo, é o mesmo que não cumprirmos qualquer um dos mandamentos e estamos pecando contra Deus. Qual bem maior você pode oferecer a uma pessoa do que a salvação de sua alma? Ajudá-lo a ir para o céu. Isso é inigualável, querido. No verso 3 deste Salmo 100, o salmista disse: foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha de seu pasto. Olha, ninguém se autocriou ou evoluiu até chegar a ser um ser humano, como muitos colégios e até faculdades ensinaram anos atrás sobre a evolução das espécies, incluindo aí o próprio homem. Cremos na criação divina. Podem os professores e cientistas céticos falarem o que quiserem. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E depois, queridos, de convertidos, todos nós, feituras de Deus, passamos a ser ovelhas de seu pasto, pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, declarou Davi no Salmo conhecidíssimo, o 23. E no verso 5 deste Salmo 100, diz que Deus é bom e misericordioso. Aqui há a compreensão de que toda a nossa relação com Deus baseia-se em sua misericórdia. Após a destruição de Jerusalém, Jeremias escreveu: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Lamentações 3:22. Tudo que somos e temos pode ser resumido na misericórdia eterna de Deus, que se compadece de nós e propicia a nossa salvação. O samaritano, ao ver a cura visível ali de sua lepra, olhou para o seu corpo normal, como o corpo de uma criança. Diz a Bíblia que ele voltou ao mestre para agradecê-lo. A lógica teria sido ir junto com os outros e entrarem pelas portas do templo em busca dos sacerdotes, mas a consciência da salvação direcionou o samaritano a entrar pela verdadeira porta que o conduz ao verdadeiro sacerdote e verdadeiro Deus. É sabido, queridos, que os sacerdotes davam o diagnóstico sobre a cura de um leproso. Cabia ao sacerdote prescrever o laudo, como lemos em Levíticos 14, mas aquele homem, além de leproso, era samaritano e mesmo curado ainda seria uma praga para os judeus pelo fato de ser um samaritano. Mas ele foi amado por Jesus Cristo
ele foi abraçado pelo Senhor Jesus Cristo, aleluia. O samaritano volta a Jesus, o Salvador, não por ser desobediente à ordem do Mestre, mas por compreender em sua alma que Jesus Cristo é o templo de Deus, a porta de Deus, o sacerdote de Deus, o altar de Deus, o Salvador de Deus, e que somente Jesus pode declarar puro um homem imundo também pelo seu pecado. Quando retornou em gratidão a Cristo, aquele homem ganhou muito mais do que uma cura física. Jesus disse: tua fé te salvou. Enquanto seus amigos foram declarados cerimonialmente limpos pelos sacerdotes, o samaritano foi declarado salvo. Que bênção, maravilha isto! Queridos, de cidadão excluído por ser samaritano, tornou-se filho da promessa. De escravo do pecado e da enfermidade, foi liberto totalmente, até do poder da condenação eterna. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou, disse Jesus. Prova que ele caiu ajoelhado de gratidão pelo grande benefício. Este homem foi um exemplo de gratidão e fé para nós. Jesus elogiou aquele homem quando disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Observar, irmão, a gratidão dele. Jesus falou que ele voltou para dar glória a Deus. E você tem feito isso no seu dia a dia? Sempre tributa louvores a Deus? Olha, querido, sempre quando você for se alimentar, tomar o café da manhã, almoçar, jantar, não se esqueça de agradecer a Deus. Tem sido um hábito valorizado por muitos irmãos, entretanto esquecido pela maioria, especialmente os mais jovens. Lucas salienta que nossa conduta é o que vale diante de Deus. Deus deseja ver a gratidão dos seus servos, não apenas com seus lábios, mas com as suas vidas também. Agora vamos ver exemplos tristes de ingratidão. Posso citar Nabal. A Bíblia diz que Davi protegeu o seu rebanho de assaltos e ele se negou a dar um prato de comida a Davi e a seus homens. Ananias e Safira, que receberam tanto de Deus, mentiram para não darem a oferta corretamente no templo. Também a história do rico insensato. Deus lhe deu um patrimônio grande, muitas terras, mas quando ouviu de Jesus que ele deveria vender e distribuir com os necessitados, com os pobres, um pouco do que tinha, ele saiu triste, pois era avarento, ganancioso e preferiu os tesouros da terra do que o tesouro celestial, a vida eterna em Cristo Jesus. São tantos outros exemplos na Bíblia, querida, mas esses são necessários para vermos flagrantes exemplos de ingratidão.
A ingratidão é uma corrente que aprisiona os homens, é até diabólica, com certeza. A ingratidão não vê Deus como Pai. Deus requer de nós gratidão, não apenas pelas bênçãos, mas gratidão mesmo em meio às adversidades do dia a dia, às vezes até nas perdas materiais. Um dia eu fiquei impressionado com uma oração de um irmão que estava ao meu lado, né? Nós dois orávamos. Ele, falando com Deus, falou: Deus, eu te agradeço porque hoje eu não sofri nenhum acidente de carro. Te agradeço porque não caí, não houve um traumatismo. Então, queridos irmãos, observe, podemos agradecer a Deus por diversas formas, né? Precisamos ser gratos mesmo. Não devemos agradecer, portanto, só pelas bênçãos. Às vezes, até nas perdas materiais. A história de Pedro nos ajuda a entender o que eu estou falando. Ele era um pescador. A Bíblia diz que ele tinha um barco, portanto, uma grande promissora profissão da época. Pedro veio de Betsaída, uma aldeia pesqueira na costa nordestina do mar da Galileia. Betsaída, que significa casa de pesca, foi um lugar em que mais tarde Jesus operou muitos milagres. Embora Pedro fosse casado, conforme lemos em Mateus 8:14, não sabemos nada sobre a sua esposa ou quaisquer filhos que ele possa ter tido. Sabemos que ele estava vivendo com a esposa e a sogra em Cafarnaum, quando Jesus o chamou para ser seu discípulo. Pedro respondeu ao chamado de Jesus. Diz o texto de Mateus que Pedro e André deixaram as redes, o barco e seu pai. Obviamente havia em Jesus algo tão atrativo que Pedro se dispôs a deixar a casa e sustento para servir este mestre itinerante. A lição deve ser óbvia a todos. Precisamos estar prontos a fazer a mesma coisa, isto é, seguir Jesus. O custo pessoal não importa. Lemos em Lucas 14, 26, 27. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mateus, também conhecido como Levi, foi outro que deixou um empregão, o de coletor de impostos, fiscal de rendas do governo romano, para ser um seguidor, um discípulo de Jesus Cristo. Pedro havia abandonado casa e negócio de pesca para seguir Jesus. Ele havia dado a vida para sustentá-lo e o seu ministério. E quando Jesus ressuscitou e voltou aos céus, Pedro, Mateus e os outros discípulos não voltaram a seus antigos empregos, não, queridos, mas foram apacentar as ovelhas de Cristo. Foi exatamente isso que Pedro e os demais passaram a fazer, e pela submissão a Cristo
Pedro se tornou uma testemunha poderosa do Senhor, exemplo para a igreja primitiva e para nós também. Quando Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, sem dúvidas, o pescador não tinha ideia do que estava por vir, nem do papel que teria na igreja do Senhor Jesus Cristo. Embora vejamos em Atos Pedro cumprindo esta ordem, podemos ver este papel também no fato de que o mesmo Pedro também foi autor de 2 epístolas, assim apacentando as ovelhas até os dias de hoje, não só em seu tempo, portanto, mas por toda a história da igreja. A história de Pedro, queridos, é um tributo ao que Deus pode fazer, mesmo por meio do discípulo mais fraco, do pescador sem cultura. Deus o ergueu como líder entre os apóstolos. O que o samaritano também fez por Jesus e pelo seu reino, queridos? A Bíblia não diz, mas certamente foi um missionário valoroso. Seja grata a Deus pelos grandes benefícios do ano que se findou e já dos primeiros meses que você está vivendo. No lugar de murmurar, de reclamar, observe atentamente tudo o que Deus fez. Relacione esses benefícios e diga: obrigado, Senhor. E como expressão de minha gratidão, desejo ter um ano de mais envolvimento e dedicação a Cristo Jesus e ao seu reino. Você pode dizer isso? Amém? Oremos. Pai querido, tua palavra, como disse o salmista, é a toda prova, é luz para o nosso caminho. Ela nos ensina a sermos gratos sempre, Deus. Aleluias! Sabemos que a ingratidão é uma corrente que aprisiona os homens. Ela é diabólica, é satânica. A ingratidão, portanto, não vem de Deus. Ó Senhor, queremos, ó Deus, ser grato nas mínimas coisas. Queremos ter um louvor a Ti continuamente, como disse o salmista no Salmo 100. Grandes e maravilhosas coisas fez o Senhor por nós, como disse o salmista. Aleluia, aleluias. Obrigado por Tua bendita palavra. Se não fora esses ensinos eternos, Deus, certamente não teríamos força, vigor para enfrentarmos, ó Deus, os embates contra as hostes do mal, contra Satanás. Mas a Tua palavra é o alimento da nossa alma. Amamos a Tua palavra. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, fiquem na graça, na bênção do Senhor Jesus Cristo.